Boa noite a todos, irmãos, companheiros do Grupo Espírita Teresa de Jesus, que tão graciosamente nos convida, nós que somos da Casa Coirmã, Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, para nos unirmos nessa plataforma virtual e trazer o que há de melhor na doutrina espírita, pois ela compõe todo o amparo que necessitamos na nossa vida, incursionando para o progresso, na esperança, na paciência, na afabilidade, na doçura, nas bem-aventuranças. Meus irmãos, estamos aqui em colaboração conosco mesmo, porque o primeiro a ouvir é o ouvido que está bem próximo da boca, né? Então, assim, nós vamos iniciar com uma página de preparo, e é uma página de um livro bastante antigo, mas de uma preciosidade. Se chama Escrínio de Luz, a psicografia de Francisco Cândido Xavier e a lição pela doçura de como fala o nosso irmão Emmanuel, mentor espiritual do nosso saudoso Chico Xavier. Aqui se intitula Afabilidade e Doçura. No exercício da afabilidade e da doçura, que atrairá em teu favor as correntes da simpatia, compadece-te de todos e guarda, acima de tudo, a boa vontade, a sinceridade no coração. Não será porque sorrias a todo instante que conseguirás o milagre da fraternidade. A incompreensão sorri no sarcasmo e a maldade sorri na vingança. Não será porque espalhes teus ósculos com os outros que edificarás o teu santuário de carinho. Judas, enganado pelas próprias paixões, entregou o mestre com um beijo. Por outro lado, não é porque apregoas a verdade com rigor que te farás abençoado na vida. A irreflexão no serviço assistencial agrava as doenças e multiplica os desastres. Com a franqueza agressiva, embora tocada de boas intenções, não serás portador do auxílio que desejas, conseguindo gerar tão somente o desespero e a indisciplina. Não será com o elogio público ou com a acusação aberta que ajudarás ao companheiro. Quase sempre, o louvor humano é uma pedra no caminho e a queixa habitualmente é uma crueldade. Sorrisos e palavras podem estar simplesmente na máscara. Na alegria ou na dor, no verbo ou no silêncio, no estímulo ou no aviso, acende a luz do amor no coração e age com bondade. Cultivemos a brandura sem afetação, a sinceridade sem espinhos. Somente o amor sabe ser doce e afável para compreender e ajudar, usando situações e problemas, circunstâncias e experiências da vida para elevar nosso espírito eterno ao tempo da luz divina. Se algo sobre a terra merece nome de felicidade, é aquela íntima satisfação, aquele íntimo sentimento moral que resulta no emprego de nossas faculdades na pesquisa da verdade e na prática da virtude. Assim, convidamos a todos para fazermos a nossa prece inicial de conformidade com essa ligação amorosa que uma prece, uma oração, uma rogativa vara todas as zonas dolorosas e há de se cumprir esse entrelace nas doçuras que uma prece nos remete. E assim, Senhor Jesus,
estamos aqui hoje, não somente para falar, mas para que o esclarecimento dessa pauta, da sua bem-aventurança, do que nos remete, Senhor, a tantas coisas boas que eu estudo, a doutrina espírita, consolida em nós, espíritos andantes, que viemos de longas caminhadas e estamos hoje vivenciando tantas situações difíceis, mas tendo o amparo do teu amor. Bênçãos e luzes para todos e que possamos usufruir desses pequenos instantes, Senhor, para que, unidos e reunidos na fé, na doutrina esclarecedora, possamos seguir em frente a nossa caminhada. Graças a Deus. E assim, meus irmãos, vamos dando continuidade agora. Logo no início a gente falou da afabilidade e a doçura, que ela pertence ao capítulo 9 das bem-aventuranças. Então, bem-aventurados que são brandos e pacíficos. E aqui nós temos o item 6, a afabilidade e a doçura. E também no item 7, a paciência. A paciência. E vamos ler um pequeno trecho aqui do Evangelho para que a gente possa lembrar dessa grande oportunidade que temos de, unidos a essa plataforma que hoje é assim, mas há um tempo atrás, praticamente um ano e pouco atrás, a gente estava presencial, mas hoje a gente está pela internet, né, pelas plataformas, pelos estudos que nos chamam, para que a nossa condição de esclarecimento cada dia aumente mais. Porque é boa vontade, né? É boa vontade que faz nascer em nós esse verdadeiro sentido do esclarecimento. E agora dentro da nossa própria casa, né? Buscando esse entrelaço. Então vamos lá, a afabilidade e a doçura. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manter-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessa qualidade. Quantos a cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso, no coração o veneno, que são brandos desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando fala pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por trás. Então, essa afabilidade e a doçura, ela tem uma máscara naqueles que não entendem o que realmente esse sentimento e essa atitude de afabilidade e doçura, ela está numa ação verdadeira, né? Que ela é partícipe da nossa vida, mas verdadeiramente. Mas quando nós vamos para o mundo, isso aí varia de caráter, né? De pessoas para pessoa, que aí elas fingem essa afabilidade, fingem essa doçura. Só que nós sabemos que para Deus nós não mentimos. Para a nuvem de testemunha, nós não mentimos. Porque podemos fazer esse arremedo, né? Fazer essa máscara, temos essa postura, né? De afabilidade, de doçura, tal, como a nossa página de preparo mesmo aqui nos remeteu, né? Como é que Jesus foi traído por Judas? Através de um ósculo, de um beijo, né? De uma afabilidade. Olha só que coisa! Então, quando ele beija Jesus, ele estava fingindo. Quando ele faz isso, era o sinal que ele estava dando para quem estava pronto para resolver, né? Ir ao encontro de Jesus e capturar Jesus para fazer, né, esse processo que nós já sabemos, né, de crucificá-lo.
Então foi através de um beijo, através de uma afabilidade, de uma doçura. Quem é que poderia entender que naquele momento era uma máscara que Judas estava usando, né? Mas a gente sabe que diante dos séculos, os milênios, Judas já se redimiu, né? Ele não é mais aquela pessoa, aquele ser que naquele momento praticou tal ação. Ele já se redimiu. Quantas reencarnações ele já teve. E hoje ele vai aos locais da terra visitar. Só que esse Judas nós ainda trazemos dentro de nós. Mas o Judas que fez e praticou essa ação, ele já está perdoado por si mesmo, pelas ações da afabilidade, da doçura que ele aprendeu a fazer nas suas reencarnações. E assim somos nós. Vamos encarnando, reencarnando, passando o tempo para aprender a valorizar cada passo de virtudes dessa bem-aventurança que Jesus proclama para todos nós. Certa feita, Eurípides Barçanufo, quando ainda não era espírita, né, não tinha se denominado espírita, ele foi convidado a uma reunião lá pelas paragens de Minas Gerais, num lugarejo bastante humilde. E aí ele falou, na hora da reunião, que ele se tornaria espírita se João viesse à mesa, através da psicofonia, e explicasse para ele o que eram as bem-aventuranças e que convencesse ele do que era a bem-aventurança. E eis que um médium bastante simples na maneira de ser, de viver e na simplicidade intelectiva, né? Era bem rasteira a sua inteligência neste momento da vida dele, né? Bem simples. E através dele, João Evangelista veio e declinou de uma forma que não havia como dizer que não era verdade. Tamanha a influência dessas palavras. E Eurípides Barçanufo pediu e ele foi atendido. Quem veio foi João Evangelista. Até porque João foi o precursor, né? Quem fala nos prolegômenos da nossa doutrina, quem é que fala primeiro? João Evangelista. E depois o Espírito da Verdade. Então, vocês vejam como essa amplitude da bondade, do amor divino entrelaça entre nós. Voltando a falar de Eurípides, a partir do momento que essa psicofonia foi realizada através desse medianeiro tão simples, tão simplório, então aí, a partir daquele momento, Eurípides baixou a cabeça e disse: hoje eu sou espírita. Saiu convicto da sua fé e do que ele havia escutado através dessa psicofonia, que foi atendida ao pedido dele. O pedido dele foi atendido. Então, por aí vocês veem a envergadura desse nosso irmão Eurípides. No pedido que ele faz, e aí ele toma aquela mensagem, aquela explicação valorosa que João Batista faz de presente para ele. E aí ele começa o seu mediunato, começa a sua ação de espírito que veio tão pouco tempo, né? Reencarnou bem jovem, mas fez o seu trabalho. E desencarnou numa época de pandemia, né? Numa época de pandemia. E ali lutando, perseverando. E hoje, no mundo espiritual, ele é um dos coordenadores, junto com outros espíritos, de um local na espiritualidade, de uma colônia que abriga tantos irmãos, inclusive os espíritas equivocados, né? Que acham que são bondosos, que são mansos, que são pacíficos, e na realidade não são. Não tem profundidade no que fala, no que investe na vida verdadeiramente. Então, como diz aqui o Evangelho, no mínimo
que é apoquentado, né, que é ferido, transforma-se num leão, né, numa pessoa que briga, que esbraveja, e aí coloca tudo abaixo em relação a essa força que os brandos têm, que os pacíficos têm. E a gente tem uma maneira muito equivocada, né? Brandura, né? Ser brando, ser pacífico, é ser aquela pessoa, né? Quase que lerda, né? Não tá nem aí para as coisas. E não é bem assim. Não é bem assim. O brando é aquele que faz de tudo para não ter contenda, para não ter briga, para não ter confusão. Tira por menos, mas estabelece uma onda de vibração que sai do seu interior. Porque o que ele faz não é para o exterior, ele vive essa brandura em casa, no trabalho, aonde ele está. O pacífico e o pacificador. O pacífico é aquele que está ali, se arrumando para pacificar, para estar junto, para não deixar a ira, a raiva florescer dentro dele, e aí ele exala aquela postura pacífica, né? Mas atuante. O pacificador é aquele que sempre está perto de confrontos, de conflitos. Mas por que será? Porque ele vai fazer diferença na sua forma pacífica de ser, na sua apresentação, que não é uma apresentação externa, ela vem internamente, ela está, né, crescente, principalmente nas vidas que vamos tendo, das reencarnações, né? Desencarnamos de um jeito, reencarnamos para fazer melhor. Então isso tudo é amadurecimento moral, espiritual. Mas a gente vai trabalhando. A gente não vai atingir toda a plenitude das virtudes agora. Vai durar assim uns 15 dias, milênios, porque nós somos espíritos milenares. Para começar, a gente não morre. Nós trocamos de vestimenta. E nessa hora de trocar de vestimenta, de deixar o corpo físico, nesta hora o que acontece? Nós precisamos dessa calma, nós precisamos dessa brandura, até mesmo para a gente se sintonizar com essa ação que está acontecendo nas nossas vidas. Hoje, por conta da pandemia, nós estamos vendo um mundo em massa, né? Os irmãos desencarnando. Quando não é pela Covid, é por outras situações, né, físicas. E aí o que acontece? Nós entramos em pânico, em choque, nós vamos desaperceber que estamos sendo guardados por um anjo de guarda, um guia protetor, né, um amigo espiritual que está junto, Jesus que está nos amparando. Aí vem a outra, né, a outra instrução do Espírito, os Espíritos aqui no Evangelho, que é a paciência, que vai fazer com que a gente olhe para tudo isso tendo a afabilidade, a doçura e a paciência, porque tudo tem uma razão de ser. Nada está fora do contexto. Nós estamos sob o amparo de Deus. E o nosso Mestre Jesus, que é o governador da Terra, está presente muito mais do que nós podemos imaginar. Obras caridosas estão sendo feitas, corações estão sendo sensibilizados com a dor do outro, com a desvalia, com as situações de todo o sofrimento que essa plateia, que nós estamos aqui, incluso a ela, assistindo. E qual é a nossa possibilidade quando essas bem-aventuranças, que são muitas, que estão descritas aqui no Evangelho, e para nós coube essa de ser brandos e pacíficos? O que nós estamos fazendo com esses estudos, com essa percepção e com esse véu que está sendo retirado das nossas vistas físicas e espirituais, com o advento do Cristo renovador, do Cristo renovando a nossa vida, do Cristo que veio para nos consolar, gente, com a sua brandura, com a sua doçura.
com a sua pacificação. Temos que refletir muito sobre isso. Nós não estamos aqui querendo dizer a vocês que nós somos tudo isso. Nós estamos a caminho, buscando incrementar, né? Fazer brotar em nosso ser essas qualidades para que a gente possa suportar e caminhar a nossa vida desse grande flagelo que acomete a Terra. E que muitos de nós ainda estão perdendo tempo em voltar-se para Jesus, para os seus ensinamentos, para a sua postura nobre que nos ensinou, porque Jesus não tinha nada de passar isso porque ele tinha dívidas, não. Ele tem um grande amor por todos nós. Né? Ele tem essa forma de nos ver, né? Como espíritos imortais que somos, caminhando para essa redenção, caminhando para este momento de insuflar dentro de nós essas virtudes, essas forças espirituais que nos animam. Essa grande forma de vermos a vida com toda a estrutura espiritual que já temos conhecimento, principalmente nós que somos espíritos espíritas. Precisamos trazer essa bem-aventurança para dentro do nosso ser, da nossa casa. Hoje estamos vivendo essa realidade de estarmos em casa, convivendo com o parceiro com mais horas do dia, com os filhos, com os parentes que estão na mesma casa. E o que nós estamos vendo? Muitas separações, brigas, desajustes, mas também muita união, muita perseverança, trazendo Jesus na intimidade do nosso lar, e já estava sendo relegado por conta da materialidade que estávamos vivendo e que ainda estamos vivendo. Ainda estamos. Mas esse é um passo que nós estamos dando, e é um grande passo para aquele que quer ser brando e ser pacífico. Orar num sentido nosso, mas da coletividade humana, dos nossos irmãos em humanidade, aqueles que já se foram, aqueles que estão com a dor da separação, que é uma dor real, mas quando ela é entendida à luz da doutrina espírita, tudo mais abranda em nosso coração, tudo mais pacifica naquele momento que a gente costuma falar, no momento da caldeirinha, né? No momento do esmerilá, do torvelinho, no momento que convulsiona as nossas vidas, as provas, as expiações. Enfim, ser brando é também, e pacífico e paciente, é saber fazer da sua vida uma profissão de fé. Eu vou contar aqui um pequeno caso para vocês, excelente caso. Uma certa vez, também lá em Minas Gerais, conta-se que a campanha do quilo, né? Eu creio que foi o Chico que contou, campanha do quilo. E naquela época, lá pelos idos dos anos 50, 40, 50, né? Os homens, quando iam à casa espírita, eles se arrumavam, tudo bonitinho. E esse dito irmão que ia fazer a campanha do quilo, ele era uma pessoa assim, muito esmerada na sua vestimenta. Então ele ia para o trabalho, ele botava o terninho, aquele lencinho aqui do ladinho, no bolso, né? Quem lembra dessa época, né, vai saber que eu estou falando o que se usava, né? Então eu preciso falar isso para vocês entenderem. Aí ele partiu para a campanha do quilo. E lá foi ele, pedindo uma casa, na outra casa. E na outra casa, ele bateu na porta, eis que a senhora que veio atendê-lo abriu a porta e cuspiu no rosto dele. Pá! E fechou a porta. Aí ele pegou o lenço, secou o cuspe. Depois de seco, ele bateu de novo na porta. Ela abriu de novo e disse assim: o cuspe foi para mim. Agora a senhora tem algum donativo, um alimento para dar para os nossos irmãos necessitados?
Aí a senhora olhou para ele, baixou a cabeça, foi lá dentro, pegou o alimento e deu para ele. O que isso representa? Representa o que isso para a gente? Que este irmão estava investido do trabalho dele, da ação em serviço do bem, que nada o deteve, nem tamanha agressão, que para ele não foi agressão, porque para ele, e o que ele foi fazer lá? Pedir o alimento. E é assim, meus irmãos, que a gente precisa olhar esse exemplo que nós demos agora, né? Escutar e tentar compreender que ser pacífico, que ser brando e que ter paciência é o grande momento da nossa ascensão, do trazer para nós, angariar, granjear espíritos bondosos que nos assessoram, que torcem por cada um de nós e que vibram com cada situação que a gente, dentro de nós, promove essa varredura do homem velho, esse diluir das nossas sensações, né, de dor, de revide, de briga, de assinte. Assim deveremos nos comportar, porque essa é a bem-aventurança que Jesus veio passar para nós e hoje Ele está junto de nós e precisa que cada um de nós mude para melhor. E assim, esse pequeno momento fique nos corações de cada um de vocês como um pontinho minúsculo, mas que ilumine sob o amparo dessas letras que vieram do mundo espiritual. Tamanha a sua influência que causa em nós muita felicidade, muita alegria em estar com Jesus, com os nossos anjos de guarda, guias protetores. Oremos em gratidão a esse momento. Que assim seja, Senhor Jesus. Que assim seja a nossa querida irmã Teresa, companheira de tantos corações queridos. Que a casa, o Grupo Teresa, seja cada vez mais alimentado pelo seu trabalho no bem, pela sua fé, por levar a doutrina a todos aqueles que acompanham no entrelaço espiritual, na harmonia que gera o amor de Jesus, que compadeça de nós, todos os amigos, o nosso irmão mais velho, que a cada um seja dado segundo a sua obra e que o trabalho retificador crie dentro de nós, na nossa fala, na nossa conduta, sempre melhor, para que possamos sermos generosos com tantas benécias que são dadas, com tanto auxílio que nos é enviado pelo mundo, do amor de Deus, do amor de Jesus. Paz, harmonia, paciência, mansuetude, doçura para todos os corações, encarnados e desencarnados. Que assim seja, meus irmãos. Graças a Deus. Muita paz a todos.